Jesus tem poder transformador. No final do capítulo anterior, tivemos um relato dos primeiros discípulos a quem Jesus chamou, André e Pedro, Filipe e Natanael. Estas foram as primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora, neste segundo capítulo, temos o relato do primeiro milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho, em Caná da Galileia, versos 1 a 11, e sua aparição em Cafarnaum, verso 12. O relato da primeira Páscoa que ele celebrou em Jerusalém depois de iniciar seu ministério público, sua expulsão dos compradores e vendedores do templo, versos 13 a 17, e o sinal que ele deu àqueles que brigaram com ele por isso, versículos 18 a 22, com o relato de alguns quase crentes, que o seguiram, por isso, por algum tempo, versos 23 a 25, mas ele os conhecia muito bem para confiar neles. Água transformada em vinho no relato de João 1 versos 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Temos aqui a história da milagrosa conversão da água em vinho por Cristo em um casamento em Caná da Galileia. Havia alguns poucos tão bem dispostos a acreditar em Cristo e segui-lo, quando ele não fez nenhum milagre. No entanto, não era provável que muitos fossem influenciados até que ele tivesse algo com que responder àqueles que perguntavam, que sinal mostras tu? Ele poderia ter feito milagres antes, poderia tê-los tornado as ações comuns de sua vida e os entretenimentos comuns de seus amigos. Mas, sendo os milagres planejados para os selos sagrados e solenes de sua doutrina, ele começou a não realizar nenhum até que começou a pregar sua doutrina. Agora observe a ocasião deste milagre. Maimônides observa que é para a honra de Moisés que todos os sinais que ele fez no deserto ele fez por necessidade. Precisávamos de comida, ele nos trouxe maná, e Cristo também. Observe o tempo, o 3º dia depois que ele veio para Galileia. O evangelista mantém um diário de ocorrências, pois nenhum dia passou sem que algo extraordinário fosse feito ou dito. Nosso mestre ocupou seu tempo melhor do que seus servos, e nunca se deitou à noite reclamando, como fez o imperador romano, que havia perdido um dia. O lugar foi em Caná da Galileia, na tribo de Asser, da qual, antes, foi dito que ele daria guloseimas reais. Cristo começou a fazer milagres em um obscuro canto do país, distante de Jerusalém, que era o cenário público da ação, para mostrar que ele não buscava a honra dos homens, mas daria honra aos humildes. Sua doutrina e milagres não seriam tão contestados pelos simples e honestos galileus quanto pelos orgulhosos e preconceituosos rabinos, políticos e nobres de Jerusalém. A ocasião em si foi um casamento. Provavelmente uma ou ambas as partes eram parentes de nosso Senhor Jesus. Disse que a mãe de Jesus está lá, e não é chamada, como Jesus e seus discípulos, o que sugere que ela estava lá como alguém em casa. Observe a honra que Cristo por meio disto colocou sobre a ordenança do casamento, que ele agraciou a solenidade dele, não apenas com sua presença, mas com seu primeiro milagre, porque foi instituída e abençoada na inocência, porque por ela ele ainda buscaria uma semente piedosa, porque se assemelha à união mística entre ele e sua igreja. Houve uma festa de casamento, para enfeitar a solenidade. Os casamentos eram geralmente celebrados com festa, em sinal de alegria e respeito amigável, e para confirmar o amor. Cristo, sua mãe e seus discípulos foram os principais convidados dessa festa. A mãe de Jesus, esse era seu título mais honroso, estava lá. Nenhuma menção é feita a José, concluímos que ele morreu antes disso. Jesus foi chamado e veio, aceitou o convite e festejou com eles, para nos ensinar a ser respeitosos com nossas relações e sociáveis com eles, embora sejam humildes. Cristo viria de uma maneira diferente da de João Batista, que não veio comendo nem bebendo. Mateus 11 verso 18. É sabedoria do prudente estudar como melhorar a conversa em vez de como recusá-la. É muito desejável,
Quando há um casamento, ter Jesus Cristo presente nele, ter sua graciosa presença espiritual, ter o casamento possuído e abençoado por ele. O casamento é então realmente honroso, e os que se casam no Senhor não se casam sem ele. Aqueles que desejam ter Cristo com eles em seu casamento devem convidá-lo pela oração. Esse é o mensageiro que deve ser enviado ao céu por ele. E ele virá: tu chamarás, e eu responderei. E ele transformará a água em vinho. Os discípulos também foram convidados, aqueles 5 que ele havia chamado, pois ainda não tinha mais. Eles eram sua família e foram convidados com ele. Eles se entregaram aos seus cuidados e logo descobriram que, embora ele não tivesse riquezas, tinha bons amigos. Observe. Aqueles que seguem a Cristo devem festejar com ele, eles devem se alimentar como ele se sente. Assim ele lhes disse: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. O amor a Cristo é testemunhado por um amor àqueles que são dele, por causa dele. Nossa bondade não se estende a ele, mas aos santos. Calvino observa quão generoso foi o organizador da festa, embora pareça ter poucos recursos, para convidar 4 ou 5 estranhos a mais do que ele pensava, porque eram seguidores de Cristo, o que mostra, diz ele, que há mais liberdade, liberalidade e verdadeira amizade na conduta de algumas pessoas mais humildes do que entre muitas de posição superior. O próprio milagre, em que observamos, eles não tinham vinho. Havia falta em um banquete. Embora muito tenha sido fornecido, tudo foi gasto. Enquanto estamos neste mundo, às vezes nos encontramos em apuros, mesmo quando pensamos que estamos na plenitude de nossa suficiência. Se sempre gastando, talvez tudo seja gasto antes que percebamos. Observe que aqueles que, sendo casados, passaram a cuidar das coisas do mundo devem esperar problemas na carne, e contar com a decepção. Parece que Cristo e seus discípulos foram a ocasião dessa carência, porque havia mais companhia do que o esperado quando a provisão foi feita. Mas aqueles que se esforçam por Cristo não perderão por ele. A mãe de Jesus solicitou que ele ajudasse seus amigos nessa situação difícil. Somos informados do que se passou entre Cristo e sua mãe nessa ocasião. Ela o informa sobre a dificuldade em que eles estavam. Ela disse a ele: eles não têm vinho. Alguns pensam que ela não esperava dele nenhum suprimento milagroso, ele ainda não havia operado nenhum milagre, mas que ela faria com que ele fizesse algum suprimento decente e fazer o melhor possível para salvar a reputação do noivo e mantê-lo no semblante. Ou, como Calvino sugere, faria com que ele compensasse a falta de vinho com algum discurso sagrado e lucrativo. Mas, muito provavelmente, ela procurou um milagre, pois ela sabia que ele agora estava aparecendo como grande profeta, como Moisés, que tantas vezes supria as necessidades de Israel oportunamente. E, embora este fosse seu primeiro milagre público, talvez ele às vezes tivesse aliviado ela e seu marido em seu estado inferior. O noivo pode ter mandado buscar mais vinho, mas ela queria ir até a nascente. Observe. Devemos nos preocupar com as necessidades e dificuldades de nossos amigos, e não buscar nossas próprias coisas. Apenas. Em nossas próprias dificuldades e nas de nossos amigos, é nossa sabedoria e dever aplicar-nos a Cristo pela oração. Em nossos discursos a Cristo, não devemos prescrever a Ele, mas humildemente expor nosso caso diante dele, e, em seguida, nos referir a Ele para fazer o que quiser. Ele a repreendeu por isso, pois viu mais coisas erradas do que nós. Caso contrário, ele não a trataria assim. Aqui está a própria repreensão: mulher, que tenho eu contigo? Tanto quanto Cristo ama, ele repreende e castiga. Ele a chama de mulher, não de mãe. Quando começamos a assumir, devemos ser lembrados do que somos, homens e mulheres, frágeis, tolos e corruptos. A pergunta, Timoi Kaisoi, pode ser lida: o que é isso para mim e para ti? O que importa para nós se eles têm necessidades? Mas é sempre como traduzimos: o que tenho eu a ver contigo? Portanto, indicam ressentimento, mas nada inconsistente com a reverência e sujeição que ele prestou à sua mãe, de acordo com o 5º mandamento, Lucas 2 verso 51. Pois houve um tempo em que foi o elogio de Levi que ele disse a seu pai: eu não o conheço. Agora, isso deveria ser, primeiro, um cheque para sua mãe por se interpor em um assunto que era ato de sua divindade, que não dependia dela e do qual ela não era mãe. Embora, como homem, ele fosse filho de Davi e dela. No entanto, como Deus, ele era o Senhor de Davi e dela, e ele queria que ela soubesse disso. Os maiores avanços não devem nos fazer esquecer de nós mesmos e do nosso lugar, nem a familiaridade a que nos admite a aliança da graça gera desprezo, irreverência ou qualquer tipo ou grau de presunção. Em segundo lugar, foi uma instrução para outros de seus parentes, muitos dos quais estavam presentes aqui, que eles nunca deveriam esperar que ele tivesse qualquer consideração por seus parentes segundo a carne, em seus milagres de operação, ou que neles ele os gratificasse, que neste assunto não eram mais para ele do que outras pessoas.
Nas coisas de Deus não devemos conhecer rostos. Em terceiro lugar, é um testemunho permanente contra a idolatria que ele previu que sua igreja fundaria nas eras posteriores, ao dar honras indevidas à Virgem Maria, quando a chamam de Rainha do Céu, a salvação do mundo, sua medianeira, sua vida e esperança. Não apenas dependendo de seu mérito e intercessão, mas implorando a ela que ordene a seu filho que lhes faça o bem. Ele não diz aqui expressamente, quando um milagre deveria ser realizado, mesmo nos dias de sua humilhação, e sua mãe apenas. Insinuou tacitamente uma intercessão. Mulher, o que tenho a ver contigo? Isso foi claramente planejado para prevenir ou agravar tal idolatria grosseira, tal blasfêmia horrível. O Filho de Deus é nomeado nosso advogado junto ao Pai, mas a mãe de nosso Senhor nunca foi designada para ser nossa advogada junto ao Filho. A razão desta repreensão, minha hora ainda não chegou. Para cada coisa que Cristo fez e foi feita a ele teve sua hora, o tempo determinado e o tempo mais adequado, que foi observado pontualmente. Primeiro, a minha hora de operar milagres ainda não chegou. No entanto, depois ele operou isso, antes da hora, porque previu que confirmaria a fé de seus discípulos, que foi o fim de todos os seus milagres, de modo que este foi um penhor dos muitos milagres que ele operaria quando chegasse a sua hora. Em segundo lugar, a minha hora de operar milagres abertamente ainda não chegou, portanto, não fale disso publicamente. Terceiro, não chegou ainda a hora de minha isenção de tua autoridade, agora que comecei a agir como profeta. Quarto, minha hora para trabalhar neste milagre ainda não chegou. Sua mãe moveu-o para ajudá-los quando o vinho começou a faltar, assim pode ser lido, mas sua hora ainda não havia chegado até que tivesse acabado, e havia um total não apenas para evitar qualquer suspeita de misturar um pouco do vinho que sobrou com a água, mas para nos ensinar que a situação extrema do homem é a oportunidade de Deus aparecer para ajudar e aliviar seu povo. Chegou a sua hora em que estamos reduzidos ao extremo e não sabemos o que fazer. Isso encorajou aqueles que esperavam por ele a acreditar que, embora sua hora ainda não tivesse chegado, ela chegaria. Observe que os atrasos da misericórdia não devem ser interpretados como negações da oração. Ao final falará. Apesar disso, ela se encorajou com a expectativa de que ele ajudaria seus amigos nessa situação difícil, pois ela ordenou que os servos observassem suas ordens. Ela aceitou a repreensão com muita submissão e não respondeu. É melhor não merecer a repreensão de Cristo, mas o próximo melhor é ser manso e quieto sob ela, e considerá-la uma bondade. Ela manteve sua esperança na misericórdia de Cristo, de que ele ainda concederia seu desejo. Quando chegamos a Deus em Cristo por qualquer misericórdia, duas coisas nos desencorajam. Primeiro, o senso de nossas próprias loucuras e enfermidades, certamente orações imperfeitas como as nossas não podem vivificar. Em segundo lugar, sentir as carrancas e repreensões de nosso Senhor. As aflições continuam, as libertações são adiadas e Deus parece zangado com nossas orações. Este foi o caso da mãe de nosso Senhor aqui, e ainda assim ela se encoraja com a esperança de que ele finalmente dará uma resposta de paz, para nos ensinar a lutar com Deus pela fé e fervor na oração, mesmo quando ele parece em sua providência andar contrário a nós. Devemos contra a esperança acreditar na esperança. Ela instruiu os servos a ficarem de olho nele imediatamente, e não fazerem seus pedidos a ela, como é provável que tivessem feito. Ela desiste de todas as pretensões de influenciá-lo ou interceder por ele, que suas almas esperem somente nele. Ela os orientou pontualmente a observar suas ordens, sem contestar ou fazer perguntas. Estando consciente de uma falha ao prescrever a ele, ela adverte os servos a prestarem atenção à mesma falha e a atenderem tanto ao seu tempo quanto ao seu modo de suprimento. Tudo o que ele disser a você, faça-o, embora você possa pensar sempre de modo tão impróprio. Se ele disser, dê água aos convidados, quando eles pedirem vinho, faça-o. Se ele disser, despeje do fundo das vasilhas que estão gastas, faça-o. Ele pode fazer algumas gotas de vinho multiplicar a tantos vasos. Observe que aqueles que esperam os favores de Cristo devem, com obediência implícita, observar suas ordens. O caminho do dever é o caminho da misericórdia, e os métodos de Cristo não devem ser contestados. Cristo finalmente o supriu milagrosamente, pois muitas vezes ele é melhor do que sua palavra, mas nunca pior. O próprio milagre foi transformar a água em vinho, a substância da água adquirindo uma nova forma e tendo todas as propriedades e qualidades do vinho. O início dos milagres de Moisés foi transformar a água em sangue. O início dos milagres de Cristo foi transformar a água em vinho, que sugere a diferença entre a lei de Moisés e o Evangelho de Cristo. A maldição da lei transforma a água em sangue, confortos comuns em amargura e terror. A bênção do Evangelho transforma a água em vinho. Cristo por meio deste mostrou que sua missão no mundo era aumentar e melhorar o conforto da criatura para todos os crentes e torná-los confortos de fato.
De Siló é dito lavar suas vestes no vinho, a água para lavar sendo transformada em vinho. E o chamado do Evangelho é: vinde às águas e comprai vinho. Isaías 51. As circunstâncias o engrandeceram e o livraram de toda suspeita de trapaça ou conluio. Por quê? Primeiro, foi feito em potes de água. Ali foram colocados 6 potes de pedra. Observe. Para que uso esses potes de água foram destinados? Para as purificações legais das poluições cerimoniais impostas pela lei de Deus e muito mais pela tradição dos anciãos. Os judeus não comem, exceto que se lavem frequentemente, Marcos 7 verso 3, e eles usam muita água em sua lavagem, razão pela qual aqui foram fornecidos 6 grandes potes de água. Era um ditado entre eles: quem usa muita água na lavagem ganhará muita riqueza neste mundo. Para que uso Cristo os colocou, bem diferente do que eles pretendiam, para serem os receptáculos do vinho milagroso. Assim, Cristo veio trazer a graça do Evangelho, que é como vinho, que alegra a Deus e ao homem, em vez das sombras da lei, que eram como água, elementos fracos e miseráveis. Eram potes de água que nunca haviam sido usados para conter vinho, e de pedra, que não é capaz de reter o aroma de licores anteriores, se alguma vez tivessem vinho neles. Continham 2 ou 3 metretas cada, 2 ou 3 medidas, batos ou éfas. A quantidade é incerta, mas muito considerável. Podemos ter certeza de que não era para ser todo bebido neste banquete, mas para uma gentileza adicional ao casal recém-casado, como o óleo multiplicado era para a pobre viúva, com o qual ela poderia pagar sua dívida e viver do resto. Cristo dá como Ele mesmo, dá abundantemente, de acordo com suas riquezas em glória. É a linguagem do escritor dizer: eles continham 2 ou 3 metretas, pois o Espírito Santo poderia ter verificado quanto. Assim ensinando-nos a falar com cautela, e não com confiança, daquelas coisas das quais não temos boa certeza. Em segundo lugar, os potes de água foram enchidos até a borda pelos servos sob a palavra de Cristo. Como Moisés, o servo do Senhor, quando Deus ordenou, foi à rocha para tirar água. Então esses servos, quando Cristo os ordenou, foram à água buscar vinho. Observe que, uma vez que nenhuma dificuldade pode ser oposta ao braço do poder de Deus, nenhuma improbabilidade deve ser contestada contra a palavra de seu comando. Em terceiro lugar, o milagre foi realizado repentinamente e de maneira a exaltá-lo grandemente. Assim que eles encheram os potes de água, logo ele disse: tirai agora, e foi feito. Sem nenhuma cerimônia, aos olhos dos espectadores. Alguém poderia pensar, como Naamã, que ele deveria ter saído, parado e invocado o nome de Deus. Não, ele fica quieto em seu lugar, não diz uma palavra, mas deseja a coisa e assim a executa. Observe, Cristo faz coisas grandes e maravilhosas sem barulho, obras manifestam mudanças de forma oculta. Às vezes, Cristo, ao realizar milagres, usava palavras e sinais, mas era por causa deles que permanecia, sem qualquer hesitação ou incerteza em seu próprio peito. Ele não disse: retire agora e deixe-me prová-lo, questionando se a coisa foi feita como ele queria ou não. Mas com a maior segurança imaginável, embora tenha sido seu primeiro milagre, ele o recomenda primeiro ao mestre-sala. Como ele sabia o que faria, também sabia o que poderia fazer e não fez nenhum ensaio em seu trabalho. Mas tudo foi bom, muito bom, mesmo no começo. Nosso Senhor Jesus instruiu os servos para servi-lo, não para deixá-lo sozinho no vaso, para ser admirado, mas para tirá-lo, para ser bebido. Note: as obras de Cristo são todas para uso. Ele não dá a nenhum homem um talento para ser enterrado, mas para ser negociado. Ele transformou tua água em vinho, te deu conhecimento e graça. É para lucrar com isso. E, portanto, use agora. Aqueles que desejam conhecer a Cristo devem julgá-lo, devem atendê-lo no uso de meios comuns, e então, podem esperar uma influência extraordinária. Aquilo que está colocado para todos os que temem a Deus é feito para aqueles que confiam nele, que pelo exercício da fé extraem o que está guardado, para apresentá-lo ao governador da festa. Alguns pensam que esse governador da festa era apenas o convidado principal, que se sentava na extremidade superior da mesa. Mas, nesse caso, certamente nosso Senhor Jesus deveria ter ficado com aquele lugar, pois ele era, sob todos os aspectos, o principal hóspede. Mas parece que outro tinha o lugar mais alto, provavelmente alguém que o amou e o escolheu. E Cristo, de acordo com sua própria regra, sentou-se no lugar mais baixo. Mas, embora não fosse tratado como mestre da festa, ele gentilmente se aprovou como amigo da festa e, se não seu fundador, ainda assim seu melhor benfeitor. Outros pensam que esse governador era o inspetor e monitor da festa. Observe que as festas precisam de governadores, porque muitos, quando estão nas festas, não têm o governo de si mesmos. Alguns pensam que esse governador era o capelão,
algum sacerdote ou levita que ansiava por uma bênção e dava graças, e Cristo queria que o cálice fosse trazido a ele, para que ele pudesse abençoá-lo e bendizer a Deus por isso. Pois os sinais extraordinários da presença e do poder de Cristo não deveriam substituir ou afastar as regras e métodos comuns de piedade e devoção. Em quarto lugar, o vinho que foi milagrosamente fornecido era do melhor e mais rico tipo, o que foi reconhecido pelo governador da festa. E que era realmente assim, e não sua fantasia, é certo, porque ele não sabia de onde era. Era certo que era vinho. O governador sabia disso quando bebeu, embora não soubesse de onde era. Os servos sabiam de onde era, mas ainda não haviam provado. Agora não há espaço para suspeitas. Que era o melhor vinho. Observe que as obras de Cristo são recomendadas mesmo para aqueles que não conhecem seu autor. Os produtos dos milagres sempre foram os melhores em sua espécie. Este vinho tinha um corpo mais forte e um sabor melhor do que o normal. Isso o chefe da festa notifica ao noivo, com um ar de amabilidade, como incomum. O método comum era diferente. O bom vinho é trazido para melhor vantagem no início de uma festa, quando os convidados têm suas cabeças limpas e seus apetites frescos, e podem saboreá-lo e elogiá-lo. Mas quando eles beberam bem, quando suas cabeças estão confusas e seus apetites empalidecidos, o bom vinho é apenas jogado fora sobre eles, o pior servirá então. Veja a vaidade de todos os prazeres dos sentidos. Eles logo se fartam, mas nunca satisfazem. Quanto mais tempo eles são apreciados, menos agradáveis eles se tornam. Este noivo ofereceu a seus amigos uma reserva do melhor vinho na taça da graça. Tu guardaste o bom vinho até agora. Sem saber a quem deviam este bom vinho, devolve ao esposo os agradecimentos da mesa. Ela não sabia que eu lhe dei trigo e vinho. Cristo, ao prover assim abundantemente para os convidados, embora ele permita um uso sóbrio e alegre do vinho, especialmente em tempos de alegria, Neemias 8 verso 10. Ainda assim ele não invalida sua própria cautela, nem a invade, no mínimo, isto é, que nossos corações não estejam em nenhum momento, nem em uma festa de casamento, sobrecarregados com excessos e embriaguez. Quando Cristo forneceu tanto vinho bom para aqueles que haviam bebido bem, ele pretendia provar sua sobriedade e ensiná-los a abundar e também a ter falta. Temperança por força é uma virtude ingrata. Mas se a providência divina nos dá a abundância dos prazeres dos sentidos, e a graça divina nos permite usá-los moderadamente, isso é uma abnegação digna de louvor. Ele também pretendia que alguns fossem deixados para a confirmação da verdade do milagre para a fé dos outros. E temos motivos para pensar que os convidados desta mesa foram tão bem ensinados, ou pelo menos agora estavam tão impressionados com a presença de Cristo, que nenhum deles abusou desse vinho em excesso. Estas duas considerações, extraídas desta história, podem ser suficientes a qualquer momento para nos fortalecer contra as tentações da intemperança. Primeiro, que nossa comida e bebida são dádivas da generosidade de Deus para nós, e devemos nossa liberdade de usá-los, e nosso conforto no uso deles, a mediação de Cristo. É, portanto, ingrato e ímpio abusar deles. Em segundo lugar, onde quer que estejamos, Cristo está de olho em nós. Devemos comer pão diante de Deus, e então não devemos nos alimentar sem temor. Ele nos deu uma amostra do método que adota ao lidar com aqueles que lidam com ele, ou seja, reservar o melhor para o fim e, portanto, eles devem negociar com base na confiança. A recompensa de seus serviços e sofrimentos é reservada para o outro mundo. É uma glória a ser revelada. Os prazeres do pecado dão sua cor na taça, mas na última mordida, mas os prazeres da religião serão prazeres para sempre. Na conclusão desta história somos informados que este foi o começo dos milagres que Jesus fez. Muitos milagres foram realizados a respeito dele em seu nascimento e batismo, e ele próprio foi o maior milagre de todos, mas este foi o primeiro que foi feito por ele. Ele poderia ter feito milagres quando discutiu com os doutores da lei, mas sua hora não havia chegado. Ele tinha poder, mas houve um tempo em que seu poder foi escondido. Que aqui ele manifestou sua glória. Por meio disso, ele provou ser o Filho de Deus, e sua glória ser a do unigênito do Pai. Ele também revelou a natureza e o fim de seu ofício, o poder de um Deus e a graça de um Salvador, aparecendo em todos os seus milagres, e particularmente neste, manifestaram a glória do tão esperado Messias. Que seus discípulos acreditaram nele. Aqueles a quem ele chamou, que não viram nenhum milagre, e ainda assim o seguiram, agora viram isso, compartilharam disso e tiveram sua fé fortalecida por isso. Observe. Até mesmo a fé que é verdadeira é, a princípio, fraca. Os homens mais fortes já foram bebês, assim como os cristãos mais fortes. A manifestação da glória de Cristo é a grande confirmação da fé dos cristãos.